capítulo 5, versículo 12. Apenas um versículo que diz: sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. O título da nossa mensagem não se trata de proibição, mas de orientação. E este versículo 12 do capítulo 5 que acabamos de ler é uma paráfrase ou um resumo das palavras do Senhor Jesus registradas no Evangelho de Mateus, do apóstolo Mateus, no capítulo 5, dos versos 34 ao 37. Palavras do Senhor Jesus: mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E nem jure por sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno, é de procedência maligna. E é bom a gente entender que nem Tiago nem o Senhor Jesus tinham a intenção de proibir o juramento, pois não se trata de proibição, mas de orientação. O fato é que os juramentos eram permitidos. Contudo, os judeus, eles não faziam o uso do nome pessoal de Deus por reverência, e em lugar do nome de Deus, usavam substituições. E a gente pode ver isso também registrado pelo apóstolo Mateus no capítulo 23, dos versos 16 ao 22, as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por juramento. Versículo 17: cegos e insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. E a grande questão apresentada pelo Senhor Jesus, registrada em Mateus, no capítulo 23, dos versos 16 ao 22, que acabamos de ler, era que parte do sistema religioso estava corrompido e permitia escapatórias que justificavam mentiras e falsos juramentos. As escrituras sagradas permitem o juramento, e nós podemos verificar isso em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 13, que diz: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, e jurem somente pelo seu nome. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20: temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no, apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Porém, o povo quebrava seus votos e seus juramentos e substituía o nome de Deus por símbolos, como o céu, a terra, o santuário, o altar, como forma de minimizar a importância do juramento, agindo de forma irresponsável e negligente. E tanto Tiago quanto o Senhor Jesus, eles estavam preocupados com esses juramentos irreverentes, desrespeitosos e inadequados. E não se trata de proibição, mas de orientação. Primeiro, porque o juramento é permitido, porém, não para apoiar um falar desonesto. Vamos reler o que diz o versículo, a parte A do versículo 12, do capítulo 5 da carta de Tiago. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Pronto, até aqui. Vale ressaltar que na época da Reforma Protestante, muitos da tradição anabatista, movimento esse que eu tenho grande admiração e respeito, eles entendiam
não minto. Aqui, o apóstolo Paulo apela ao nome de Deus para apoiar a veracidade do que ele escreve aos Gálatas. O juramento deve ser feito com reverência, com respeito, a fim de apoiar a verdade, não mentiras, não falsidade. Em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo ainda falando: Deus é minha testemunha de como sempre lembro de vocês. Deus é minha testemunha. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo ainda falando: invoco a Deus como testemunha, que foi a fim de poupar os que não voltei a Corinto. Invoco a Deus como testemunha. Na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 8, ainda o apóstolo Paulo: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês. Deus é minha testemunha. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, ainda o apóstolo Paulo ele fala: vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Deus é testemunha, mais uma vez. E nessas passagens de Romanos 1, 9, 2 Coríntios 1, 23, Filipenses 1, 8 e 1 Tessalonicenses 2, versículo 5, nessas passagens está claro que o apóstolo Paulo apela a Deus como sua testemunha. E uma testemunha é aquele que vê e ouve acerca dos acontecimentos, portanto sabe exatamente a verdade. E esse apelo a Deus como testemunha é uma espécie de juramento que o apóstolo Paulo faz. Então, voltando a Tiago, para Tiago, lembremos que ele escreve. A gente vem estudando Tiago e a gente tem aprendido que Tiago ele escreve a pessoas complicadas, sem sabedorias, inclusive no falar. E provavelmente estavam fazendo uso de juramentos de forma aleatória, irresponsável e mentirosa. Daí a preocupação de Tiago ao falar, na passagem inicial que nós lemos, para não jurar, porque era um juramento aleatório, irresponsável e mentiroso. O juramento é permitido, porém não para apoiar um falar desonesto. E não se trata de proibição, mas de orientação. E a segunda coisa que a gente aprende com o pastor Tiago é que melhor é fazer uso de uma forma de falar simples e sincera. E no versículo 12 do capítulo 5 da carta de Tiago, a parte B, ele diz: seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Irmãos, o servo de Deus, o Filho de Deus, deve ter um falar tão coerente e confiável que um simples e sincero sim ou não é suficiente. Aquele que fala a verdade, aquele que anda com a verdade, usufrui de credibilidade, de confiabilidade. E é inconcebível, é inaceitável que um servo de Deus, um filho de Deus, minta e conviva com a mentira. Pois se assim é, já não é filho de Deus. A palavra sim ou não de um crente em Jesus, de um filho de Deus, deve ser o bastante, o suficiente. E na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, está escrito: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. O crente em Jesus fala a verdade, anda com a verdade, não titubeia com as palavras, não oscila com as palavras, não exagera no falar, porque o exagero, isto é, o acréscimo já é uma mentira. Aquele que exagera quando fala, aquele acréscimo que é o exagero, já é uma mentira. Ele também não fala meias verdades, porque a verdade é simplesmente única, completa, objetiva e absoluta. A mentira, irmãos, prestem atenção nisso. A mentira destrói a confiança. A mentira mancha a reputação. A mentira rompe a comunhão. A mentira confere a filiação de filhos do diabo.
Porque em João, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 8, versículo 44, o próprio Senhor Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira. O genuíno, o verdadeiro Filho de Deus, ele fala a verdade e não precisa de esforços para ser acreditado. Porque as pessoas o conhecem por seu falar honesto, verdadeiro. Então, nós podemos concluir. Nós só temos um versículo aqui que para aprendermos nesta noite, para entendermos e compreendermos nesta noite. A gente não vai aqui ficar falando. Não, a gente vai ser objetivo. Podemos concluir deste versículo 12 do capítulo 5 da carta de Tiago, do pastor Tiago, que não jurar é uma exortação, não uma proibição universal. O falar simples e sincero deve ser suficiente, mas, se necessário, jurar, fazer com reverência, responsabilidade e cumprimento. Porque não se trata de proibição, mas de orientação. Porque o juramento é permitido, porém não para apoiar um falar desonesto. E melhor é fazer uso de um simples, sim ou não, mas de forma sincera, verdadeira. Amém? Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que possamos realmente viver isso que a gente aprende na carta de Tiago. Amém? Uma carta objetiva, uma carta simples, uma carta prática para o nosso